Abraão, o pai dos que têm fé. Parte 1. A construção da fé. Abraão é conhecido como o pai dos que têm fé. Ele é ancestral comum do judaísmo, cristianismo e islamismo, as três grandes religiões monoteístas. O que ele fez de tão importante que marcou tanto a história dessas religiões? Que desafios enfrentou? O que aprendemos do seu exemplo que pode nos ajudar hoje a lidar com os problemas que enfrentamos? Nesse primeiro vamos lembrar um pouco sobre a vida de Abrão em Ur, que posteriormente, à sua época, ficou conhecida como Ur dos Caldeus. Serão detalhes interessantes sobre uma metrópole que há quase 2000 anos antes de Cristo tinha a estrutura que muitas cidades modernas não têm. Veremos nesse primeiro vídeo como o menino Abrão possivelmente descobriu o Deus que posteriormente se identificou à nação de Israel como Jeová ou Javé. Muitas pessoas acham que a religião não é uma escolha e sim uma imposição. Isso se dá ou de forma forçada ou acontece naturalmente. Quando uma criança nasce em um país muçulmano, por exemplo, onde só a curiosidade por outra religião pode ser uma sentença de morte, dificilmente ela vai se interessar por outra religião. Os pais, em situações assim, obrigam os filhos a seguirem as suas crenças. E quanto aos pais, na grande maioria, em países onde há liberdade de religião, fazem o mesmo. Quando eles acreditam que a sua religião é a verdadeira, normalmente fazem de tudo para que seus filhos também a sigam. Isso é algo normal, pois os pais querem o melhor para os seus filhos. Somente a fé será capaz de mudar o destino de uma pessoa nessas condições. É por isso que, para entender por que Abrão é considerado o pai dos que têm fé, precisamos entender o ambiente onde ele foi criado e sob que pressões provavelmente ele viveu. A cidade onde Abraão nasceu. Abraão nasceu e cresceu na cidade de Ur dos Caldeus, segundo a Bíblia. A cidade de Ur, situada no atual Iraque, era uma cidade próspera e avançada para os seus dias. Arqueólogos descobriram que até o saneamento básico, sistema de esgotos, existiam na cidade. Foram descobertos casarões com até 14 cômodos. A vida era confortável nos padrões daquela época. As pessoas adoravam muitos deuses, mas o principal era o deus Lua, Sim ou Nana. Até o pai de Abraão adorava alguns desses deuses nessa época. Podemos imaginar o menino Abrão, pois, segundo a Bíblia, o nome dele mudou para Abraão quando ele já tinha 99 anos de idade. Indagando dos pais sobre quem criou o céu, a lua, as estrelas e não se convencendo com suas respostas. Mas quem sabe um belo dia ele, talvez em uma visita dos próprios pais, tenha encontrado um bom velhinho. Quem era esse bom velhinho? Era Sem, um dos filhos de Noé. Ele foi contemporâneo de Abraão e suas vidas coincidiram por cerca de 150 anos. Quase a vida toda de Abraão, pois ele morreu com 175 anos de idade, apenas 25 anos após a morte de Sem. Talvez Sem tenha falado do dilúvio e Abraão tenha sentido prazer em ouvir aquelas histórias. Pode ser que ele costumasse visitar Sem e aproveitar uma bela noite de céu estrelado e diante de uma fogueira, observando a grandiosidade da natureza para ouvir as histórias de Sem e se questionar sobre onde estava a verdade. Aí estão as raízes da fé. É algo individual, algo que surge entre cada pessoa e o Criador. Precisamos meditar nas coisas e buscar no nosso interior as respostas, para que o Criador nos guie aos caminhos certos. Se acreditamos que Deus criou o universo, não há como duvidar que Ele possa se comunicar com cada um de nós, suas criações, não é mesmo? Imagine o menino Abraão, talvez em uma dessas visitas que fizera com o pai, diante de uma noite de céu estrelado, observando a imensidão do céu, e meditando sobre a vida, questionando-se sobre qual a origem de tudo aquilo, quem criou todas essas coisas. Talvez diante das historinhas que Sem contava, falando do dilúvio, dos acontecimentos que presenciara, da sobrevivência dele e sua família, com Noé na arca, e Abraão fazendo um monte de perguntas e dizendo: quem será que fez tudo isso? Como podemos continuar adorando seres como o sol, a lua, as estrelas?
um leão, os animais de modo geral. E aí Abraão se questionava sobre a existência ou não de Deus, assim como muitos jovens faziam nas décadas anteriores ao século XXI, quando na beira de uma fogueira, em uma noite de céu estrelado, questionavam-se sobre a vida, ouvindo a historinha dos avós, dos pais, dos antigos contadores de histórias, que fazia com que as crianças e adolescentes daquela época meditassem sobre a existência ou não de Deus, e por isso que a fé era uma coisa comum entre as pessoas no século XX. Portanto, pode ter sido a influência de Sem, seu antepassado, que tenha despertado em Abrão o interesse em descobrir quem era o verdadeiro Deus que criou os céus e a terra, buscou o Criador e se recusou a adorar as criações. A vida de Abrão em Ur. Abrão não era o filho mais velho, inclusive um de seus irmãos era 60 anos mais velho que ele. Quando ele nasceu, seu pai, Tera, já tinha 130 anos de idade. Abrão casou-se com sua meia-irmã Sarai, que era 10 anos mais nova que ele. Viveram por bom tempo em Ur, mas um dia ele recebeu uma promessa de Deus de que deveria deixar sua cidade e rumar para uma terra distante que ele não sabia qual era. Era preciso muita fé para deixar as muralhas de uma cidade e perambular pelo deserto sem saber para onde ir. Nessa busca, Abrão não estava sozinho. Seu pai, um idoso com cerca de 200 anos, também foi com ele. Talvez ele cuidasse do pai nessa época. A esposa, fiel companheira, o sobrinho, que talvez fosse órfão na época, chamado Ló, também o acompanhou. Eles rumaram para o noroeste de Ur e caminharam quase 1000 quilômetros até a cidade de Harã. Ficaram morando ali até a morte de Tera, pai de Abrão. Após a morte de Tera, seu pai, no ano de 1943, antes da Era Comum, aos 75 anos de idade, Abrão, Sara, Ló e sua caravana atravessaram o rio Eufrates e rumaram para Canaã. Nessa data passou a vigorar o pacto que Deus tinha feito com ele de lhe dar uma terra de leite e mel e de que seus descendentes seriam numerosos. Mas como se ele já estava com 75 anos e sua esposa com 65 e não tinham filhos? Como se a terra era seca e nem alimentos tinha para eles? Apesar de todas as incertezas e desafios pela frente, Abrão obedeceu ao chamado de Deus, descrito assim no livro de Gênesis, capítulo 11, 31, 32 e capítulo 12, versículos do 1 ao 5. Tera tomou então seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, esposa do seu filho Abrão. E esses saíram com ele de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã. Com o tempo chegaram a Harã e passaram a morar ali. Os dias de Tera foram 205 anos. Tera morreu então em Harã. E Jeová disse a Abrão: Saia da tua terra e deixe os seus parentes e a casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Eu farei de você uma grande nação, o abençoarei e engrandecerei o seu nome, e você se tornará uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que invocar o mal sobre você, e todas as famílias da terra certamente serão abençoadas por meio de você. Então Abrão foi assim como Jeová lhe havia mandado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu de Harã. Abrão levou consigo sua esposa Sarai, Ló, filho de seu irmão, todos os bens que tinha acumulado e as pessoas que tinham adquirido em Harã, e eles partiram para a terra de Canaã. No próximo vídeo, a parte 2, Abraão, o pai dos que têm fé, parte 2, o sacrifício. Veremos os grandes sacrifícios que Abraão fez ao se mudar para a terra de Canaã. E o principal que marcou a sua história foi tentar matar o seu próprio filho Isaac. Quantos anos Isaac tinha na época? Será que Isaac colaborou com Abraão ou foi levado à força? Por que ele fez aquilo? E principalmente que lições nós podemos aprender de toda essa história de Abraão como sendo o pai dos que têm fé? Vamos ver tudo isso no próximo vídeo.